O abastecimento da minha casa, ele é diário. É aqui do celular, pode continuar. O 3 é tá. Tem como me baixar? Peraí, gente. Só para baixar logo. Então, a gente vai falar da abastecimento de água, tratamento sanitário, drenagem das águas familiares, que são as águas da chuva, e os resíduos sólidos, né? Uma das resíduos sólidos que é do lixo. Então, quando a gente fala de água, automaticamente a gente vai falar de esgoto. Tem não. Como é que eu vou jogar meu esgoto no rio, que é quem vai abastecer depois? O máximo é isso aqui. Como é que eu vou jogar o lixo lá perto da beira do rio, que vai contaminar o rio, que eu vou beber água depois? E as águas da chuva, que ficam, às vezes, tem chuva aqui, levam a oxigênio todinho da rua do esgoto e levam lá para o rio também. Então, os eixos, eles precisam conversar entre si, precisam ser pensados em conjunto, para ser realmente efetivo e para uma melhoria. Então, o planejamento, ele vai pensar por isso. Bom, para chegar a todo mundo, a gente, né, como eu disse, a gente pede o apoio da gestão para que ela passe em casa de sumo, passe nas redes sociais, mande o WhatsApp, divulgue os convites, a gente fala com as lideranças também das associações que se montaram, a gente vai se levantar lá no início, para falar com essas pessoas quando os eventos estão próximos, para convidar, para mobilizar as pessoas das associações. E para chegar a todos, né? Pede para a profissão, rádio, do WhatsApp, para a gente chegar a todo mundo. E agora, o Luiz vai dar um enganamento em relação ao conceito de saneamento básico, o que é que a gente precisa falar hoje, quais são a orientação para a gente entender o que a gente vai conversar hoje em relação à qualidade, em relação à prestação de serviço. E o nivelamento aqui para a gente entender mais ou menos, não entender completamente o que é o saneamento, para a gente poder levar as informações com vocês depois relacionadas a esses fatores: água, chuva, lixo e tratamento sanitário. Ok? Vou falar aqui no microfone, pessoal, porque hoje e amanhã e até sábado eu vou falar muito, né? Além do município de vocês aqui, a gente vai para Cabrobó, a gente vai fazer eventos lá até sábado, tá? E aí, primeiro, todos conseguem me entender direitinho aí? Tranquilo? Segundo, além do pessoal da sede de Petrolândia e do sítio Sobrado, tem mais alguém de alguma outra localidade aqui? Não? Perfeito. Pessoal, primeiro, gostaria de agradecer a vocês que estão presentes aqui, né? Eu me chamo Luiz Henrique, eu estou como engenheiro sanitarista e ambiental aqui do projeto Plan Sanear. Juntamente com a Ana e o pessoal que está em campo, a gente vai conduzir os eventos setoriais aqui no município de Petrolândia, tá? De início, eu gostaria de dizer que o produto C é o plano do Plano Municipal de Saneamento Básico, né? É o que a gente chama de diagnóstico técnico participativo. É aqui que vocês vão relatar os principais problemas que vocês enfrentam no saneamento básico aqui no município de Petrolândia. Então, gostaria de dizer que a gente não está aqui para falar mal de gestão A, de gestão B, a gente está aqui para levantar os problemas que vocês enfrentam relacionados ao saneamento, tá? Porque o PIBSB do município de vocês, ele vai ser referente aos próximos 20 anos. Então, sintam-se à vontade para falar todos os problemas que vocês enfrentam aqui no município de Petrolândia. De início, a gente traz aqui o conceito, né, do que é saneamento básico. Ali nós temos o conceito que é definido pela lei, mas eu gosto sempre de simplificar, né, essa questão de conceitos. Então, o saneamento básico, ele é um conjunto de serviços, né, um conjunto de 4 serviços, que ele tem como principal objetivo promover a saúde pública, a dignidade humana e a proteção ambiental. O saneamento básico, ele é formado por esses 4 serviços aqui, né, na qual a gente chama de eixo. Então, dentro do saneamento, nós temos o eixo da drenagem de águas de chuva, nós temos o eixo de abastecimento de água, nós temos o eixo de esgotamento sanitário e nós temos o eixo aqui de resíduos sólidos. Quando a gente fala do eixo de abastecimento de água, a gente define, na verdade, a lei, né, 11.445, define abastecimento de água como
um conjunto de serviços públicos, infraestruturas, instalações operacionais que vão desde a captação até as ligações prediais, ou seriam ligações prediais à residência de vocês, e seus instrumentos de medição. Então, o que é o abastecimento de água? Abastecimento de água nada mais é do que eu captar água em determinado ponto, tratar essa água e distribuir até a residência de vocês de forma qualitativa, segura e contínua. Então, o abastecimento ele só pode ser considerado potável, né, se ele passar por esses três processos: captação, filtragem e desinfecção. Quando a gente fala de abastecimento de água, a gente leva em consideração alguns aspectos, como, por exemplo, a cobertura de serviço. Existe algum local aqui na cidade, ou lá no sítio Sobrado, que não tem cobertura de abastecimento de água, que não chega água? Vocês sabem dizer isso? Ou se existe, não existe? Se existe algum local aqui que a água chega com uma certa dificuldade, não chega todos os dias? Como é o abastecimento de água aqui no município de Petrolina, na sede? A gente vai falar? Lá na minha quadra. Talvez não. Vou pedir só um favor para vocês, tá? Quando a gente for conversando, a gente, no final, a gente vai ter uma dinâmica de jogo, onde a gente vai relatar melhor ainda esses gargalos que vocês enfrentam aqui. Agora é mais um bate-bola, de forma a dizer, não, realmente existe, perto de onde eu moro existe, tal. E eu queria que vocês falem no microfone para ficar gravado aqui e as pessoas entenderem que tem algumas pessoas da nossa série que estão assistindo nossa reunião. Então, que elas consigam entender, tá? Essa fala seu nome, o bairro, por favor. Bom, meu nome é Maiara, né? Eu moro na quadra 9. E a quadra 9 é uma quadra que ela sempre teve problemas em relação à falta de água. Porque quando falta água na cidade, é uma das últimas quadras a chegar água. E quando a água chegar lá, né, quando tipo, acontece de faltar água, já aconteceu de faltar água 2 semanas. Sim. E aí liga, aí vai abastecer até tal hora. Até esse horário não chega. Na quadra 9 não chega. Então, muitas vezes a gente acaba ficando mais do que o próprio amado sem a água. Recentemente, eu tenho ressentimento porque não tem muito tempo, mas uns 2 anos a gente teve uma grande falta de água e o município teve que levar carro para a nossa praça. Então, assim, a água quando chega na torneira, ela chega com mau cheiro, chega com mau gosto. Perfeito, perfeito. Aí é um outro aspecto que a gente considera quando a gente fala de abastecimento de água potável, a quantidade da água distribuída. Como será que aquela água você já recebeu então água com sabor indesejado, um apoio indesejado, um cheiro indesejado, né? Então, quando a gente fala de abastecimento de água dentro do saneamento, abastecimento de água potável, a gente leva esse aspecto em consideração. Os principais problemas que a gente vê, né, nos municípios que a gente visita, referente ao abastecimento de água, é a intermitência do fornecimento, que é isso que a senhora falou. Fica até 2 semanas sem água em algumas localidades, alguns municípios aqui do estado de Pernambuco, inclusive. As pessoas recebem água durante 1 semana, passam 3 meses sem receber. Então, esses são os problemas que a gente identifica. Um outro problema que a gente identifica, né, que dificulta o abastecimento da água potável, é justamente tubulações se rompendo, bombas modificadas. Se existe uma bomba reserva para caso aquela quebre, já de forma imediata substituí-la, e ligações clandestinas também. Né? A ligação clandestina, além de alterar a questão da qualidade da água, né, ela também altera a pressão da água, principalmente para as pessoas que estão no final da rede. Então, essas pessoas que estão no final da rede, elas sempre vão enfrentar mais problemas. Se mesmo a gente tem água que eu não tenho, tem que pagar. Certo. As alternativas aqui que não garantem a quantidade ou qualidade de água. Carro-pipa. O carro-pipa aqui na região semiárida, né, da região nordeste, é uma forma de abastecimento de água que era usada de forma tão comum que a gente considera normal abastecer a população através de carro-pipa. Mas não é uma alternativa que garante a quantidade ou a qualidade da água que chega para os moradores, né? Primeiro, porque em alguns casos o pipa ele abastece, vocês recebem, sei lá, 9 mil litros de água. Hoje, aí vão receber 9 mil litros de água daqui a 1 mês, 2 meses. Então, não vai conseguir desenvolver suas atividades com esse volume de água, tá? Uma outra questão também, que em algumas situações, a qualidade da água que é distribuída pelo carro-pipa, ela não é monitorada, principalmente quando é uma compra particular. No município de Trindade, aqui no estado de Pernambuco, a gente fez esse mesmo evento setorial e tem algumas representações científicas, né?
E aí o cacique da tribo Aticum, que está presente lá no município de Trindade também, ele relatou que eles compraram uma água, né, de forma particular para abastecer a aldeia deles. E aí, quando chegou lá, o pessoal descarregou essa água na cisterna, e eu não lembro, não me recordo se foi uma escola técnica, se foi uma universidade, que pegou uma amostra dessa água para analisar a sua qualidade, tá? Pegou, levou para o laboratório e constataram a presença de coliformes totais. O que seria coliformes totais? Coliformes totais é um grupo de bactérias que está presente no intestino de animais de sangue quente, né? E geralmente na engenharia, né, na parte de água potável, quando tem presença de coliformes totais, significa que aquela água possivelmente esteja infectada com fezes humanas. Então, a água que eles estavam sendo abastecidos estava possivelmente infectados com fezes humanas. Então, vocês observam que o carro-pipa é uma maneira comumente usada aqui na nossa região, principalmente na região Nordeste, porém ela não oferece, né, ela não garante que é uma água que chega numa quantidade ideal para vocês executarem as atividades e consumo e muito menos a qualidade. Uma outra alternativa também que não garante a quantidade e a qualidade é a água através da captação direta no rio, ou seja, vocês pegarem a água diretamente no rio e consumir sem nenhum tipo de tratamento. Um outro aspecto também que a gente considera, como a senhora falou aí, é medição e cobrança, né? Se existe hidrômetro aqui na cidade de Petrolândia, se existe tarifa social para a população de baixa renda, então tudo isso a gente leva em consideração quando fala de abastecimento de água potável. Aqui, pessoal, a gente sempre traz um panorama dos eixos que a gente está trabalhando, certo? Então, vocês podem estar se perguntando, mas como é que vocês conseguem esses dados se vocês nunca fizeram esse levantamento aqui no município de Petrolândia? Então, no nosso projeto, a gente tem um setor que ele é responsável por fazer o levantamento desses dados, né? O que a gente chama de dados secundários. O que seria dados secundários? São dados que a gente consegue pegar também de outras fontes sem precisar vir do município, como, por exemplo, o IBGE, que é a fonte desses dados que a gente está usando aqui agora. Vocês podem observar que o gráfico aqui ele é dividido em três frentes, né? Nós temos aqui a zona urbana, nós temos aqui a zona rural e nós temos aqui o total, que é a combinação entre zona urbana e zona rural. Como a gente aqui está na zona urbana, vamos nos atentar a esses dados da zona urbana referentes ao abastecimento de água no município de Petrolândia, certo? Os moradores de Petrolândia, no censo de 2022, eles informaram, né, 97,23% dos moradores, eles informaram que o abastecimento de água potável deles se dá por rede geral, né, que é o serviço que é prestado através da prestadora de serviço de abastecimento de água, dentro da zona urbana. 2,18% viu açude ou lago, né, então consome água de forma direta, e aí aqui nós temos alguns outros valores que são quase inconsideráveis, né? 0,57% das pessoas dentro do município, dentro da zona urbana do município de Petrolândia, utilizam carro-pipa ou água de chuva, que foi a situação que a senhora relatou, né? Que em alguns momentos vocês ficaram sendo abastecidos por carro-pipa, e 0,03% utilizam poço ou nascente como forma de abastecimento de água, tá? Aqui nós temos algumas soluções alternativas para o tratamento da água, né, para o abastecimento da água potável. E nisso aqui a gente tem essa figura, onde tem uma captação direta por um poço, um manancial. E aqui, isso aqui é uma bomba. Através de uma bomba, a gente faz a sucção dessa água, joga para o sistema de desinfecção, né, com coração, a gente vai matar os micro-organismos. Após isso, a gente joga para a caixa, para o reservatório, e, por fim, é distribuído para as residências, tá? Uma outra forma também a gente fazer um tratamento prévio, né, da água que a gente recebe é através da combinação entre filtro e aplicação de algum desinfectante. Nesse exemplo aqui, a gente traz o hipoclorito de sódio, né, que é um desinfectante líquido que é distribuído pelos agentes de saúde. Eu não sei se existe essa distribuição aqui no município de Petrolândia. Então, aqui a gente pega uma água, filtro, pelo famoso filtro de barro, né, que é considerado um dos melhores sistemas de filtragem do mundo, justamente pela combinação da argila, né, da sua estrutura, e as velas que estão dentro dele, combinado com a desinfecção através do hipoclorito de sódio.
Temos aqui também o controle da qualidade da água, que é aquilo que eu falei, né? É a água que vocês recebem, ela passar por análise para garantir que a água que vocês estão recebendo realmente é uma água segura. O segundo eixo que a gente vai falar aqui é sobre esgotamento sanitário, né? Então, o que seria o esgotamento sanitário? O esgotamento sanitário nada mais é do que a gente pegar o esgoto, né? Os efluentes que vocês geram, seja os dejetos, né? Como urina, fezes, e as águas cinzas, o que seriam as águas cinzas? São aquelas águas que saem da pia, do chuveiro, a gente coleta tudo isso, leva para um local seguro, onde a gente consegue fazer o tratamento, acompanha os parâmetros de tratamento e lança esse material tratado, né, depois de análise, para um corpo hídrico de forma segura. Tá? O conceito que a lei traz, né, a Lei 12.445 para esgotamento sanitário, é a seguinte: esgotamento sanitário é o serviço que envolve coleta, transporte, tratamento e destinação final correta dos esgotos sanitários, desde a saída, né, dos imóveis, que são as ligações prediais ou as residências de vocês, até o seu destino final. Esse processo ele pode resultar em produção de água de reuso ou no lançamento seguro desses resíduos no meio ambiente. Quando a gente fala sobre esgotamento sanitário, a gente considera os seguintes aspectos: locais sem atendimento. Todas as ruas aqui existem rede coletora de esgoto ou não? A qualidade do serviço. Vocês andam nas ruas, comumente, vocês veem tubulação estourando, poeira estourando, esgoto a céu aberto. Então, isso a gente também leva em consideração que é a qualidade do serviço. Existe essa estação de tratamento de esgoto aqui no município de Petrolândia? Se existe, ela realmente é eficaz, ela realmente está cumprindo o papel dela? Poluição dos rios. Como é feito o descarte desses efluentes? Vocês é um município que está arrodeado, né, pelo lago aqui e alguns rios e riachos. Existe o descarte desses esgotos, desses riachos, desses lagos. Inclusive, ontem eu estava fazendo alguns exercícios daqui pela cidade e a gente conseguiu identificar alguns pontos de descarte, né, de esgoto justamente no lago ali na obra. Então, a gente já vê que é uma problemática, né, que vocês têm aqui no município. Alguns problemas que a gente mais vê é o transbordamento de fossas. Existem fossas aqui dentro da cidade? Existe algum problema para quando essas fossas encherem? Um carro para coletar esse material? Ou o que é que vocês fazem quando essas fossas enchem? Existem algumas cidades aqui também, no estado de Pernambuco, que foi relatado o seguinte: a cidade de Santa Cruz, né, agora, Santa Cruz da Venerada. O rapaz revelou que ele tem uma fossa, quando enche, ele vai construir outra fossa, e quando encher novamente, vai construir outra. Então, ele disse que enquanto ele tiver terreno, ele vai construir fossa, porque não existe nenhum auxílio, né, nenhum programa que faça a coleta desse material das fossas e caminho para o tratamento de efluente. E aqui também, um aspecto que a gente considera que, infelizmente, ainda existe, eu não sei se vocês conhecem alguém, ou aqui na sede do interior, que não possui banheiro, né? E se possui banheiro, é um banheiro afastado da residência, ou um banheiro feito somente para fazer o número 2, né? Popularmente dito. Então, é um banheiro que a gente considera completo. Aqui nós temos um panorama de como é feito, né, os esgotamentos sanitários aqui no município de Petrolândia. Então, na zona urbana, 81,5% das pessoas têm seu esgoto coletado através de rede geral, 16,9% utilizam de fossa rudimentar. E qual seria a diferença entre fossa rudimentar e fossa séptica? A fossa rudimentar é o que a gente chama de buracão. As pessoas cavam um buraco e começam a colocar dejetos, ou seja, na maioria das vezes, as pessoas não cobrem a fossa de jeito nenhum, ou se cobrem só a parte de cima. A fossa séptica ela é feita um processo, né, uma cobertura de alvenaria nas laterais e um fundo em cima. Então, não permite que o efluente do esgoto tenha contato diretamente com o solo. Então, a diferença é justamente essa, tá? E aqui, pessoal, só para vocês observarem como os números são interessantes. Na zona urbana, a maioria dos moradores, o seu esgoto é coletado, né, pela rede coletora. Quando a gente vai para a zona rural, a maioria dos moradores da zona rural, quase 100%, na verdade, utilizam de fossa rudimentar. Então, as pessoas estão desassistidas com o esgotamento sanitário na zona rural, aqui no município de Petrolândia. Aqui nós trazemos algumas soluções individuais, né?
Aqui nós temos as nossas sépticas líquidas de sumidouro. Como vocês podem observar, aqui a gente tem uma cozinha e aqui entra, a pessoa lava prato, aí vai entrar água junto com gordura, não é isso? A gente não consegue separar isso aqui na pia quando a gente está lavando o prato. Então aqui existe uma caixa de gordura. Aqui mais na frente existe um banheiro, então essa água que foi separada na caixa de gordura vai se encontrar com os dejetos gerados por a gente aqui no banheiro, serão encaminhados para uma fossa séptica. Aqui vai ter um tratamento prévio, né, que ela vai ficar aqui um tempo. E a parte de água, né, a parte líquida, vai vir para o sumidouro e ela irá percolar para o solo de forma tratada, tá? E aí vocês perguntam, mas esse sistema aí, ele não vai encher? Sim, ele vai encher. Então a gente precisa de um mecanismo complementar para fazer justamente a sucção desse material e caminhar para a estação de tratamento e esgoto, efluente. Aqui nós temos o ABET, né, que é uma bacia de evapotranspiração, que as pessoas em alguns municípios utilizam na zona rural, onde o esgoto ele entra por esse cano aqui, através dessa câmara aqui de pneus, ele se espalha aqui, né, ele se expande aqui nessas pedras aqui, né, que é um sistema de filtragem. Passa um tempo aqui e aí as bananeiras começam a sugar, entre aspas, esse esgoto que está presente nessa câmara. Então, o esgoto vai sair daqui, sentido bananeira, e será filtrado. Então, parte dessa parte líquida desse sistema aqui vai ser devolvido para a atmosfera através das bananeiras. Então, isso aqui, essa bacia de evapotranspiração, é uma alternativa bastante usada em alguns municípios, principalmente na zona rural. Porque ele garante um tratamento adequado do efluente e ainda gera uma renda para o morador que está fazendo essa aplicação. E o resíduo final, qual a melhor solução? Para qual? O resíduo final, qual seria a melhor solução? Porque aí vai ser o líquido, depois fica o resíduo final. Então, aí tem que fazer a coleta também. A coleta, mas isso ele tem um específico para essa coleta. Sim, sim. Isso seria o quê? Quem faz essa coleta? Então, aí a gente vai apontar isso no prognóstico. A gente está levantando isso aqui justamente agora no produto C, para no produto D, foi bom. Como é seu nome? Robson. Você perguntar isso agora porque isso varia de cidade para cidade. Existem cidades que já possuem esse sistema de coleta, só precisa ser melhorado. Existem cidades que não têm de jeito nenhum. Então, o produto C aqui, a gente vai levantar justamente as principais dificuldades que vocês têm aqui, juntamente com os dados de campo, juntamente com os dados que o pessoal dos comitês nos enviam, e aí a gente vai tentar trazer uma solução que seja bem comum para todos, né? Tanto para a gestão quanto para os moradores, tá? Aí aqui nós temos a drenagem das águas de chuva. Eu costumo dizer que esse conceito que a lei traz de drenagem de águas de chuva é um conceito meio duro assim de se entender, sabe? É um conceito difícil de se entender. Mas eu vou ler o conceito e depois eu vou fazer umas perguntas para vocês e vocês vão entender um pouco mais do que é drenagem, né? De acordo com a Lei 11.445, drenagem e manejo de águas de chuva as atividades, a infraestrutura e as instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o acontecimento de vazões de enchimento, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contemplando a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. Então, como vem a ser drenagem, quando a gente fala de drenagem urbana, vocês têm conhecimento de alguma rua aqui que, no período de chuva, sofre com alagamento? Na cidade, mas no bairro, né? Os bairros, e alguns bairros sofrem. Então, isso é drenagem. Se eu perguntar, por exemplo, alguma localidade aqui do interior, vocês têm conhecimento de algum sítio, de alguma fazenda que fica isolado quando chove, os riachos transbordam ao ponto das pessoas não conseguirem transitar por falta de ponte, por falta de passagem molhada? Isso é drenagem. Vocês andam nas estradas vicinais e formam muitas poças d'água. Isso é drenagem também. Na cidade, formam buracos. Isso é drenagem também, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo da minha avó. Minha família, eu sou baiano, de Juazeiro, mas minha família é de Curaçao, uma cidade também na Bahia, e minha família é do interior de Curaçao. E aí minha avó mora numa localidade que é rodeada por riacho, né? Então minha avó mora basicamente dentro de uma ilha. Quando chove, minha avó não consegue ir para lugar nenhum, porque nesses riachos não tem nem ponte, nem passagem molhada.
E aí, às vezes, eu fico me questionando. Se minha avó adoece num período chuvoso, como é que minha avó vai ser socorrida? Entendeu? Então, isso é drenagem também. Isso é promover saúde pública através do saneamento. Seria a falta de drenagem. A falta de drenagem, sabe? O assunto de drenagem, no caso. Quando a gente fala de drenagem, né, de manejo de águas de chuva, a gente considera alguns aspectos, né? Cobertura do serviço, locais sem infraestrutura. Vocês aqui na cidade possuem uma infraestrutura adequada, robusta, de drenagem, sarjeta, boca de globo, galerias de drenagem, macro-drenagem. Então, tudo isso a gente deve mostrar assim, qualidade. Se vocês possuem essas infraestruturas, é feita manutenção, por exemplo, limpeza dos bueiros, limpeza das galerias de drenagem, então a gente leva em consideração também a qualidade do serviço. Existem áreas de risco aqui, né? Quando eu falo aqui, não somente na cidade, mas em todo o município, que está passível de enchente, está passível de deslizamento de terra. Vocês sofrem com deslizamento de terra aqui? Município? Não, né? Certo. E aqui nós temos alguns problemas em áreas rurais, que é o rompimento de pontes, pontilhões, passagens molhadas, que impede o tráfego das pessoas. Aqui nós trazemos um gráfico, né? Esse gráfico aqui é um pouco diferente dos demais. Aqui é somente a representação das pessoas que têm contato com algum tipo de infraestrutura. Então, 83,21% dos moradores do município de Petrolândia possuem contato com algum tipo de pavimentação, seja pavimentação asfáltica, seja através de paralelepípedo, e 81,66% dos moradores do município de Petrolândia possuem calçada. Aqui nós temos soluções coletivas e não são mais soluções individuais, onde aqui nós temos uma via pública composto por sarjeta, né? A sarjeta é aquele espaçozinho mais rebaixado que fica entre a pavimentação e o meio-fio. Essa sarjeta, muitas vezes, ela é calculada para receber um volume de água. Porém, em alguns momentos, essa precipitação, ela extrapola aquilo que foi planejado. Então, essa sarjeta, sozinha, ela não vai conseguir dar conta de conduzir a água que veio aqui das vias públicas. Então, para isso, se soma uma boca de lobo que encaminha essa água para uma galeria de microdrenagem, que é encaminhada para um rio riacho, que já são os sistemas de macrodrenagem. Aqui nós temos o último eixo, né? O último, porém, não menos importante, que é a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. E o que seria isso? De acordo com a Lei 11.445, o manejo de resíduos sólidos será a coleta, a varrição pública, né, que pode ser manual e mecanizada, a seio e conservação urbana do transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares aqui no município de Petrolândia. Tá? Então, o que é a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos? É a varrição pública, né, para as pessoas que estão varrendo as ruas, é a coleta de lixo, é a destinação adequada dos resíduos. Durante a reunião que eu tive com o pessoal dos comitês, eles informaram que vocês têm um aterro sanitário aqui, né, no município de Petrolândia, que é um grande avanço, porque o aterro sanitário ele é um dispositivo que é muito caro para se construir e muito caro para se manter. Então, vocês têm isso aqui no município, é uma grande conquista já, certo? Quando a gente fala de limpeza e manejo de resíduos sólidos, quais são os aspectos que a gente leva em consideração? A cobertura do serviço. Existe alguma rua aqui, dentro da cidade, em Petrolândia, que não passa com lixo, ou passa de forma desorganizada, de forma espaçada, então a gente leva em consideração isso. Localização, local de destinação final dos resíduos coletados. No caso daqui é aterro, né? Mas em algumas cidades, né, existem lixões ainda. Uma outra pergunta, como vocês estão muito próximos aqui do lago, eu não sei se a atividade de agricultura aqui é muito forte, como na região da Argentina, mas como é feito o manejo do descarte das embalagens de agrotóxico, são feitas campanhas de coleta com as lojas, com a DAGO, né, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Pernambuco. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Os principais problemas que a gente vê relacionados a resíduos, pontos de acúmulo de resíduos, são locais onde as pessoas têm o costume de jogar o lixo propriamente dito em terrenos baldios, né?
Um outro problema, as pessoas colocam o lixo fora do horário, fora do dia da coleta, o lançamento nos rios. Maria, nosso melhor esquece. É que nem lá no Banho onde eu moro, além de ter um terreno para baixo, como ainda limpa, que é onde saiu a passeio. Aí, para cima da minha casa, meu muro já está todo caído. Tem um terreno entre uma casa e outra. É Fede Garoba Grande. Eu sei quem é o dono, eu já mandei, já liguei, eu disse que eu vou fazer um vacinado para tirar, para ele doar aquele terreno. Não limpa de jeito nenhum, nem para ninguém para limpar. Tem tudo isso lá? Exato, é cobra, lagartixa, tudo pode para limpar a casa da gente. Fede Garoba de todo tamanho. Joga todo o lixo lá, se tiver, tem lixo de todo jeito lá. É um problema. Ele é rico, não é rico. E é um problema que a gente vê bastante, né? Justamente a disposição inadequada em terrenos baldios, lançamento em rios. Ontem também, né, minha família informou que ali mesmo na roda também tinha alguns pontos que tinha alguns resíduos próximos ao lago aqui, né, na obra de vocês. E aqui a gente aponta algumas iniciativas relevantes, né, para reduzir o volume do resíduo gerado. O reaproveitamento do resíduo, a compostagem, a coleta seletiva, que é um ponto muito interessante, a coleta seletiva, e, ao mesmo tempo, um ponto muito desafiador implantar a coleta seletiva nos municípios e a existência de catadores. Existem cooperativas aqui, catadores autônomos, né? Existe uma cooperativa, se eu não me engano, né, menino? Não existe uma cooperativa assim que faz esse processo. Até um tempo atrás, né? Depois ficou. Alô? Depois ficou desativado. Mas temos pessoas que fazem isso de forma autônoma. Bem, Várias pessoas. Aí aqui a gente traz um panorama, né, da limpeza urbana dos resíduos sólidos no município de Petrolândia. Então, 92,26% dos moradores da zona urbana tem seu resíduo coletado na própria casa, né, pelo sistema de limpeza. Inclusive, eu lembro que na oficina que a gente teve com os comitês, o manejo dos resíduos sólidos aqui foi um item que foi bastante elogiado pelas pessoas que participaram da reunião. Tanto pessoas da zona urbana como da zona rural. Existem os pontos que precisam ser melhorados, né, que é normal, isso não existe nada 100% perfeito, mas foi um ponto que foi bastante elogiado pelos membros dos comitês durante a oficina, foi o manejo de resíduos sólidos. E a gente pode observar que os números falam, né? E quase 100% dos moradores da cidade, da zona urbana, recebem coleta desses resíduos em seus domicílios, tá? Aqui nós temos ainda 2,18% que queimam o lixo. Então, alguns de vocês aqui ainda presenciam, né, a queima de lixo na zona urbana aqui do município de Petrolândia. 5,32% é depositado em caçamba, né, de serviço de limpeza, que seria esse conteúdo ser distribuído. E aqui nós temos alguns valores que são basicamente irrisórios, tá? E aqui, pessoal, a gente traz o artigo 9 da Lei 12.305, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde a gente fala, onde é mostrado nesse artigo aqui a ordem para o gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Então, o primeiro ponto é não gerar resíduo. Então, se eu não gero resíduo, eu não aumento o meu volume de lixo produzido. O segundo é reduzir ao máximo aquilo que eu produzo como lixo. E aqui eu vou falar desses dois pontos, vou dar um exemplo que encaixa os dois pontos ao mesmo tempo. Eu reduzo, por exemplo, eu pego um copo descartável para mim tomar água. Eu sei que eu não vou tomar água só uma vez, né? Então, eu guardo aquele copo para reutilizar novamente para beber água várias vezes. Então, se eu bebo água 10 vezes no mesmo copo, eu gero um copo de resíduo. Agora, se para cada vez que eu beber água, eu utilizar um novo copo, serão 10 copos. Então, já aumento o volume que eu gerei de resíduo 10 vezes, tá? E aqui nós temos a reciclagem. Temos alguns exemplos aqui de reciclagem. Existe uma diferença entre reutilizar e reciclar. Reutilizar é quando eu reutilizo aquele resíduo da forma que ele é, ou seja, eu não mexo na sua estrutura física e nem química. Estou aqui em Petrolândia e tomo uma coca geladinha de 2 litros, e aí eu pego essa mesma garrafa que eu sequei de coca, lavo e reutilizo para acondicionar água gelada para mim beber nos outros dias. Então, eu não mexo na estrutura da garrafa, eu estou reutilizando.
Agora eu preciso de fazer um funil para, sei lá, transportar um fluido de um lugar para o outro, abastecer uma moto, enfim. E aí eu preciso de um funil e corto aquela borda, né, de cima da garrafa. Então eu vou estar mexendo na estrutura física, então eu estou reciclando. Então, eu não mexendo na estrutura física ou química que eu estou já utilizando, eu mexendo na estrutura física ou química que eu estou reciclando. Então, existe essa diferença aqui. Não consegui fazer nenhum desses passos anteriores, encaminho para um tratamento que pode ser, aqui a gente dá o exemplo da compostagem, então, eu faço a compostagem de material orgânico, eu já reduzo o volume também que irá chegar, no caso reduzido aqui no aterro. Não consegui fazer nenhum desses, a gente faz a disposição final adequada dos rejeitos, que é o aterro sanitário que vocês possuem aqui no município de Petrolina, tá? Agora a gente vai iniciar aqui a dinâmica do jogo com vocês. A Ana vai explicar um pouquinho mais, mas espero que vocês colaborem, que vocês contribuam. E aí, quando vocês estiverem contribuindo para o problema, eu peço que vocês falem, na rua X existe esse problema, no bairro X existe esse problema, que é para a gente conseguir ser o mais cirúrgico possível na coleta de informações de vocês. Tá? Eu vou passar aqui a palavra para a Ana Luísa, e ela vai explicar um pouquinho do jogo. Então, gente, agora a gente vai fazer uma dinâmica. E a partir dela, a gente vai levantar os dados de fato, que vocês falando, participando, para a gente ir à medida que for mostrando a dinâmica, né? Levantar esses dados, essas informações. À medida que a gente for jogando, o Luiz vai anotar algumas coisas, as informações que vocês trouxeram. Então, a clave 9, o problema é tal. A gente vai anotar e pensar, juntar todas essas informações e depois, posteriormente, pensar nas soluções, que é na próxima etapa do produto. Bom, criar um jogo novo. É um conceito. Obrigada. Então, vai funcionar assim. A gente vai separar aqui 4 grupos. Cada um dos grupos, nomeados 1, 2, 3, 4, vão ficar como os eixos. Então, como é que são as cores aqui? De Franceli, vai. Deixa eu ver, até. Assim, né? São 4. Então, grupo 1. Eita, um já começou ali, já é água, viu? Já vamos pensar na resposta. 2, 3 e 4. 4 grupos. 4, 3, 2, 1. Então, equipe 1 ficou por abastecimento de água. Ali do lado vai ficar o placar. E agora vai funcionar assim. Eu vou fazer a pergunta, vou ler as alternativas, vocês vão dizer qual é a resposta. A gente vai marcar aqui e vai discutir sobre essa questão. Os outros grupos podem ficar à vontade também para contribuir em relação à pergunta, mas espera o primeiro responder, tá? A alternativa. A primeira fila. A de trás, a fila de trás. Pode mostrar a pergunta. Agora imagina a luz, para eles verem. O mais ainda. E vocês conseguem enxergar bem aí? Sim. Certo? Pronto. A pergunta é: como garantir abastecimento de água adequado em áreas rurais e comunidades vulneráveis? Letra A: implantar sistemas simplificados de abastecimento em regiões adensadas ou soluções alternativas adequadas para localidades dispersas, como sistema domiciliar, sistema escolar ou comunitária, poços artesianos ou semi-artesianos. B: distribuir água apenas por carro-pipa. C: construir apenas poços rasos sem proteção. Ou D: usar apenas tambores e recipientes improvisados. Certa a resposta. Sobre isso, essa questão do... Quer falar? Pessoal, então a gente tem um problema aí, né? Do abastecimento de água.
adequado para áreas rurais ou comunidades vulneráveis. E aí eu pergunto a vocês se vocês conhecem, né, primeiro lá o grupo 1, se vocês conhecem alguma comunidade que enfrenta esse problema, e aí se conhecerem, citar, né, a comunidade, qual o problema, certo? Até mesmo dentro da cidade aqui, como a dona Maiara, Maiara falou, né, que alguns locais ficaram sem abastecimento de água por algum tempo, né, foram abastecidos, desculpa, através de carro-pipa. Então, se vocês conhecerem alguma comunidade que enfrenta esse problema, vocês podem nos falar, tá? O próprio pessoal aqui do bairro Nova Esperança já sofre com isso, né? Quem mora no bairro, aqui Nova Esperança já sofre com isso. Por exemplo, chega água de manhã, à noite não chega, chega à noite, de manhã não chega, às vezes passa 2, 3 dias sem água, entendeu? E isso é rotineiro lá. Não é algo tipo assim, é uma semana, não, é um mês, o ano todo. Se for fazer uma pesquisa lá, praticamente todos os bairros sofrem com isso. Já fizeram uma extensão de rede para lá, mas ainda assim é incapaz. Não flui, não flui. Perfeito. Tem também o. Só tirar uma dúvida com Robson, né? Com o Robson. Esse problema, vocês identificam que no período de estiagem ele é agravado? Falta água, fica mais dias sem água ou é a mesma coisa o ano todo? Não, exatamente. Não funciona não. Assim, tanto faz, se chover muito, chover pouco, não faz diferença não. A questão é que o abastecimento realmente não é contínuo lá, entendeu? Digamos assim, em um mês, tem casos que recebe, por exemplo, 10 dias de abastecimento. Dentro de um mês recebe só 10 dias, né? Entendeu? Porque, tipo assim, tem muitos pessoal que tem cola de madrugada para poder ligar a torneira, para poder encher a casa, senão a água não sobe, enfim. Esses relatos que eu tenho de lá, pessoas que moram lá. Esse bairro fica aqui mesmo, né? Bairro Nova Esperança. É um bairro novo. É isso que eu digo. Estão batendo ali atrás. Se alguém tiver chegado no lugar. Pode falar, seu Jorge. Acho que não. Nós temos aí também a comunidade Cássio Alves, que tem alguns pontos lá, parece que tem um, mas foi informado no encontro da Aliança de ontem que tem distribuído alguns pontos onde o pipa deixa água e a comunidade vem com latas, com transporte de carro assim, para pegar quando ela para casa. E também já é aqui na área urbana. É a Cássio Alves. Mais alguém? O pessoal que também está presente hoje está falando da sede, mas também está presente aqui o pessoal da Associação Migrações, né? Exatamente essa comunidade. Francelito. Sintam-se à vontade para falar, tá? Pessoal das outras comunidades, que estiver presente aqui. Deixa eu dar abastecimento lá da. Fala sobre o nosso Miguel Arraes. Quem sobre o Miguel Arraes? Deixa eu ir lá para ver se eu estou fazendo. Alguém querendo entrar pela. Não é aqui, não. É lá na frente. Tem para poder quem é, hein? É no plenário. Sério. Eu confirmei o internet da Você falou alguma coisa, senhor? Pode ficar à vontade. Eu vou falar, vou tentar ser respondida, eu não falo mais. Bom, gente, eu já estou dizendo assim, Maria, mas na verdade, na questão lá do Miguel Arraes, a respeito da água, né? Nós somos o quê? 8 pessoas, 8 não 9, que se utilizam de um posto comunitário, que foi doado na época pela prefeita Jane. E, ultimamente, a gente vem sofrendo muito, né? Porque a coitada da vovó não tem aquele descanso preciso. Ela trabalha 24 horas lá. Então, o ano atrasado para o ano passado, foi queimado 3 bombas.
E nós não temos meios, não temos recursos para estar fazendo essa reposição. Então, a gente sofre muito por conta disso. O poço, quando foi perfurado, já foi para nos tirar daquele sofrimento da questão do pipa, né? Do pipa. Porque o pipa era um para cada família, para consumo humano. Então, o que estava acontecendo? Estavam usando para aguar as plantinhas. Então, ficavam exigindo, né, que tivesse mais abastecimento. Sim. Nós tínhamos um cadastro. Cada um teria direito a um pipa por mês. Por mês. Mas para o consumo, não. Entendeu? Daria sim. Só que tinha aquelas plantinhas que a gente plantou, coisa e tal. Então, isso aí não era culpa da prefeitura e coisa e tal, porque teria outras comunidades também que precisavam fazer uso do pipa, né? Então, a gente teve muito problema e vem tendo problema. Hoje, nós estamos com uma bomba emprestada, pedindo a um e ao outro para ver se nos doam uma bomba. Nós estamos com uma bomba emprestada lá. Né? A vazão, eu não lembro bem, eu soube a Água é boa, salobra? água boa, quase água mineral, não é isso, Luciano? Ele conhece a água. Vamos tentar levar, não sei para onde, para fazer uma pesquisa. Eu tive uma dúvida. Isso é na comunidade Miguel Arraes? Isso é da Miguel Arraes, isso é projeto Miguel Arraes. E aí vocês ficam geralmente quanto tempo sem água quando essa bomba quer? Rapaz, agora por último foram 20 dias. 20 dias. Teve gente que pegou aquele tantinho de coisa lá, mas isso por conta da bomba, não por conta que alguém não estivesse fazendo alguma coisa, né? Porque ninguém vai chegar e presentear uma bomba do nada, né? Entendeu? Perfeito. Então, a gente ficou nessa, foi 20 dias esperando o resultado dessa bomba, para ver se tinha jeito, e segurar essa bomba e depois não tem jeito. Então, a gente pegou essa bomba emprestada. E o problema que nós temos no momento é só isso. São, na realidade, recebidas 7 famílias, 7. Né? Continuam no uso do consumo da água, porque tem deles que tem criadores de animais e tem o bebedouro, eles contribuem, entendeu? Quando chega a continha, eles contribuem. Então, existe a cobrança por esse uso e tem a gestão dessa água lá. Conversa, prefeitura, serve. E quem é responsável pelo sistema de água? É a associação mesmo? Energia. A energia, nós pagamos a energia, não a água. Não a água, entendi. Tem mês que vem pouquinho, tem mês que vem 200, 300 para dividir por 9. Aí tem mês que vem 1.500, já chegou até R$2.000 para ser dividido pelos 9. Nós temos uma empresa lá construindo umas casas, eles também fazem uso, mas pagam também pelo uso da água. O problema só é esse. Nós precisamos lutar, buscar um bom representante que nos presenteie com uma bomba para sair desse sufoco, infelizmente. Sistema de tratamento também. Sistema de tratamento, estamos para frente, George. Não, mas tem que incluir aí no plano já. Entendeu? A gente sabe que o que nós estamos trabalhando hoje é uma coisa mais para frente, mas aí tem pessoas também que já necessitam de tudo isso aí, entendeu? A gente está sendo feito uma perspectiva de 20 anos para frente. Então, já tem essa visão estratégica também. Então, na questão do bairro Nova Esperança, como ele citou ali muito bem, né?
A gente tem que ter uma visão sobre isso daí. E nós vamos trabalhando, a gente está aqui para aprender com vocês, né? Eu não sei falar disso, não, minha gente. A gente já Mas é assim mesmo. então, já falei, né, Jorge? Só quando você falou aí sobre o bar, Sobre uma forma aí vai. não, ele falou aqui sobre. Não, pode falar. Quando você falou sobre o bar, se tem um tempo específico que esse abastecimento de água, né, tem alguma diferenciação. Lá, eu moro lá, tem praticamente 4 anos, e assim, eu acredito, pelo que o Robson falou ali, eu acredito que deve ser pontos específicos, porque no local que eu moro, na parte de cima, que aqui a gente tem, costumam fazer essa diferenciação, bairro de baixo, bairro de cima. Sim. É tudo bairro da Esperança, cortado pela BR. Aí eu moro na parte de cima. E Porto tudo é água. Porto tudo tem água. Acontece às vezes quando falta, teve um período aí que teve muito quebra de tubulação, né? Quebrar a tubulação na quadrão. Aí é uma tubulação que não tem nada a ver com a bairro, mas tem que ligar o geral para ser consertado, né? Sempre assim, liga o geral para a cidade toda para consertar o ponto. Ou quando não quebrar a tubulação, era problema com a boca. E teve a questão que você falou também. Então tem uma reserva. Sempre qualquer coisa aqui, o tubo é 300, 400, não se encontra aqui. Aí tem que serve lá, né? Às vezes serve em floresta para poder trazer. E lá no bairro, aconteceu de já algumas vezes de voltar, pessoas que têm um certo conhecimento comigo, que também moram lá, aí voltaram comigo. Foi que eu volta quando? Assim, aí trabalho que acontece, eu não sei dizer ao certo. Mas tem pessoas que eu conheci lá dentro, quando eu pergunto, eles dizem, não, fora que o assunto quebrou. Aí quando a água vem, está muito boa, pressão muito boa. Muitas vezes eu entro em contato com esse rapaz também, eu levo, falei, a água está boa agora, está boa, então. Aí uma coisa que ele sempre diz é o seguinte, está bom agora, mas quando o tempo esquentar, o fluxo de água baixa. E realmente, essa semana hoje mesmo, a torneirinha mais baixa que tem na minha casa, lá no bairro. A água já está com uma pressão diferente. Então, toda vez ele diz, um ano, quando o clima está quente, o fluxo de água diminui. Eu também moro lá no bairro e também tem um negócio. Quando falta água, tipo aqui na cidade, demora um pouco para voltar do lá. Tipo, se aqui volta meio-dia, lá tu vai voltar para debaixo das 5 horas da tarde. Acredito que seja uma receita, onde você falou, se vai esperar da saia, só 3 dias para chegar lá. Acredito que seja ponto específico, uma vez até já falaram sobre esses espaços de piscina. Tem muito espaço de piscina. Aí às vezes acontece que tem uma ligação para dentro de mina, ou alguma coisa do tipo. Pronto, na minha casa mesmo do lado tem um espaço de lazer. Quando é final de semana tem evento, água, para quê? A gente tem que ver isso aí, né? Pensando aqui do sol, que entendeu a casa ali que eu moro, que é por trás do sol logo, me entendeu? As 4 é assim, ali em casa não tem água. Eu lembro ontem quando Pode ser que tenha relação para isso. Está falando de mal do sol lá, pelo Deus. por trás, eu moro por trás de lá, né? Lá realmente chega água na minha rua. Quer dizer, na minha rua não tem água encanada, então eu uso água de assim, por céu. E me emprestou a água dele. Na minha rua nem tem água e nem tem saneamento básico. É da questão desse. O saneamento não chegou lá. É onde esse gosto. Eu tenho para Como é que eu não me pescadores. já dá isso? É você. Então, segurança. Cinturão verde. Isso, essa parte está sendo falada para ele. Não me engano, aí meus filhos são cidadãos, não tem água, tem saneamento básico, e só vão lá, mete, a conversa vai lá, olha, mete, e chega com a rede de água. E bastante gente lá querendo construir, mas não tem água. Tem ligação com uma abastecimento, mas teria que ser uma coisa. Gente, mais algum comentário sobre isso? Alguma informação, bairro, rua? Então a gente pode seguir. Vamos seguir, assentou, né? Agora é tratamento sanitário, equipe 2.
O senhor aí de verde. Isso, seu Jorge. Isso. Vou mostrar mais um. Vamos lá. O menino aqui é o branco. Está todo mundo vendo, né? A pergunta é: o que fazer para evitar esses problemas? Esgoto a céu aberto, né? Fácil. Letra A: deixar o esgoto correr naturalmente. Construir fossas de manutenção. C: realizar a manutenção periódica das fossas sépticas e implantar sistemas de coleta e destinação adequada do esgoto, evitando a exposição a céu aberto. Ou D: usar apenas produtos químicos. Isso aí. Letra C. Isso aí. Em relação a esse esgoto aqui, a céu aberto é comum aqui, tem lá perto da casa de vocês. Como é? Aqui, pessoal do esgoto. Isso serve tanto para o grupo quanto para os demais. Vocês têm contato com o esgoto a céu aberto? Como é que isso impacta a vida de vocês? Vocês têm dificuldade para andar? Como? Mas quando ele dorme, aí fica muita água na rua. Lá perto da minha casa tem uma caixa de esgoto aberta, já lá, nunca fecharam. E sai barata, sai besouro, sai tudo. Qual é o nome do bairro? É na quadra 9. O bairro Novo Horizonte, tá ali de frente. Frente ao Ricardo. Também tem muita. Ali que o esgoto é a céu aberto. Da igreja. Está aberto. Qual Para muitas aulas. Qual é o nome do bairro? Novo Horizonte. Frente ali ao hospital. Outra coisa que eu acho interessante falar sobre essa questão de esgoto é que a maioria das casas aqui dentro de Petrolândia, a parte de caixa de esgoto é no quintal da casa das pessoas. Na nossa rua mesmo, não sei se na cidade é desse jeito, mas na minha rua, quando a do vizinho enche, transborda a da minha casa ali. O quintal que não é calçado, onde fica cachorro, gato, ali fica que não consegue. E ali a gente vai em contato, né, com a secretaria para ir lá e demora um pouco devido à demanda do município. Demora, fica 2, 3 dias ali esperando e fica aquele esgoto ali. Aí, tipo, a gente que é dono de casa vai lá e tenta dar um jeito ou outro, né? Mas acontece muito isso. Qual bairro da senhora? Quadra 9. E ser dentro da casa da gente. Em vez de ser na rua, nas calçadas, ser no quintal. Instalação da assim. Rapaz, eu acredito que é do início aí. Eu acredito que é do início. E assim, constantemente a gente vê nas ruas da cidade mesmo. Onde tem calçadas, onde tem essas caixas fora da calçada, uma com outra você vê transbordando mesmo. Mau cheiro e Mas acontece. Porque Rapidinho. Só para tirar uma dúvida. Para não perder o fio da meada, como falam, né? Aí, no caso, transborda, existe, vocês enfrentam muito problema com mau cheiro, vocês têm dificuldade de tráfego como vem nas ruas por conta dessas poças de esgoto, tudo isso acontece? sim, com Em todos os certeza. bairros que foram citados, no bairro da Quadra 9 e no bairro Novo Horizonte. Quando acontece dela transbordar, dentro de casa ali é complicado. seria média a frequência. Só para não ter uma. Mulher, eu não cheguei a. Não, seria Lá no período de todo dia. chuva, Não sei, Não é todo dia, não. Mas tem não vai ajudar na verdade que joga com a professora ali, entra no teatro, ali, praticamente a cada 15 dias eu tenho uma história. Geralmente, acho que a quadra 9 é um pouco mais, tem mais ladeira, né? Ó, quando falta água, Eu esqueço. chega na 17 e na 9 não chega. Demora, é complicado aqui na 9. Sim. É tanto que a fama da quadra também o povo não gosta que ela porque não tem água. A fama da gente aí. Essa parte do esgoto que ela está falando aí agora, assim, eu passei a segunda fila ali, mas está falando de uma área que eu faço parte, né? Então eu tenho que dar uma explicação sobre isso.
apesar de não ter nenhuma culpa disso, que a gente começou o trabalho em 2021, porém, o que foi passado para a gente, como você disse, a caixa de esgoto da sua casa é no quintal, né? O problema é que essas redes de esgoto que foi feito há sei lá quanto tempo atrás, foi feito por uma empresa, pessoas daqui mesmo, fizeram um trabalho que não foi muito interessante, porque ligaram a caixa de esgoto da sua casa para a caixa de esgoto do vizinho. Essa rede de esgoto era para ser toda na frente da casa, a calçada, e não teria nenhum problema, tipo, sábado, domingo, feriado, obstruiu a sua caixa de esgoto lá no quintal, a equipe que trabalha comigo, eles não entram. Então, você vai ter que esperar para segunda-feira. Quando eu cheguei na secretaria que eles passaram isso, assim que eu cheguei para trabalhar junto com eles, que eles passaram isso, eu perguntei, mas por quê? Sábado, domingo, feriado. Eles, porque tem pessoas que fazem alguma farinha em casa, alguma confraternização em casa, e não vai aceitar você estar passando, mexendo com esgoto, aquele mau cheiro, andando com aqueles tubos que eles trabalham para desobstruir. Aí esse pessoal vai aceitar. Então a gente colocou isso. Sábado, domingo, feriado, a gente não entra na casa do pessoal. Então vejo que isso já atrapalhou o ponto das caixas serem construídas dentro das casas. Aí o que, é que a gente vem fazendo hoje? Hoje não, desde 2021, quando a gente chegou. Locais que a gente vê que tem o maior índice de obstrução, a gente dá um jeito de puxar essas caixas para fora. Se for um lugar que tenha condições de fazer, né, a prefeitura sempre entra com pedra, areia e mão de obra. E o morador da casa, um tubo e cimento. Eu vou lá depois. Aí pronto, aí a gente faz uma análise. O responsável pela equipe vai até lá na rua, dá uma olhada, vê se tem alguma caixa próxima, vê se tem cidade livre, se tem um nivelamento para quando fizer essa ligação dessa população para essa caixa, por exemplo, da rua, entendeu? Porque assim, se for um lugar que não tenha um nivelamento, quando alguma caixa na rua encher, aí vai para dentro da sua casa. Então, é um trabalho que tem que ser assim, muito cuidado e dar muita qualidade para isso. Sobre a questão que foi falando aqui de ter algumas caixas nas ruas abertas, né, que fica saindo parado com alguma coisa do tipo. É assim, nós temos três equipes andando de bicicleta na rua. A gente divide parte da cidade, parte de baixo fica com uma equipe, parte de cima fica com outra equipe. Aí eles andam de bicicleta com aqueles tubos brancos, tubo de meio polegada, para caso alguma caixa começar a destruir, começar a derramar, eles vão, varetam aquela caixa, varetam aquela caixa e vai embora. Eles não andam com cimento, areia, barro. Isso daí já é outra equipe. Algo que geralmente a gente pede, em casos como esse, é que entre em contato com o cliente. Entendeu? Manda uma mensagem para a secretaria, faz uma ligação. Tem o número 9965-0888. Entrar em contato com esse número lá. Diz, nossa, agora mesmo eu recebi uma mensagem aqui de Alex, do Bloco PM. Ele disse que abriu a caixa dele, acho que ontem à noite, e está aberto, ele fica preocupado. São pessoas que podem transitar por ali, por aí, ou até mesmo essa questão de inseto está saindo. Então, assim, são 3 equipes só, 6 pessoas andando nas bicicletas. E tem mais um pessoal que anda no carro, que são os pedreiros. Então, se a gente não for informado, aí não tem como a gente resolver os problemas. E muito já foi feito. De 2021 para cá. Tem ruas aqui, eu acho que até na semana passada eu mencionei isso. Tem uma rua aqui próxima aqui da Florena, que todo mundo conhece, no Grande Eletroléu, que era uma rua da quadra 3, e o esgoto lá era derramando semanalmente. A menina que trabalha na Florena, a dona, ela sempre entrava em contato comigo, eu ligava para o pessoal ia lá e resolvia. Só que era um problema estrutural. Era o paliativo, a resolução da gente era paliativo, o problema era estrutural. Depois, quando foram analisar direito mesmo, eu fui junto com o pessoal lá, pedi um restauradeira ao secretário de infraestrutura para a gente abrir a rua. Abrir uma rua de uma calçada a outra.
o esposo da dona da loja chegou para mim e disse: vocês não vão resolver, que isso aí tem mais de 20 anos que eu tenho esse problema. Quando a gente abriu, a gente viu que se tratava de uma manilha. E foi um problema também que foi, na época, que a empresa que fez esse saneamento, esse esgoto dentro do quintal de vocês, fez errado. Aí eles utilizaram manilha. A água que a gente utiliza no banheiro tem muita química. Ele vai, de certa forma, se tornando, né, essa manilha. A gente fez a retirada da manilha por completo da rua, colocou um tubo de 150 de PVC, nunca mais teve problema. Depois, o marido da pessoa lá me viu, aí veio rindo, se desculpando, dizendo que o problema tinha sido resolvido. Então, assim, a gente precisa ser informado para a gente poder resolver algum desses problemas que acontecem na sua ou na residência de vocês. Já engatilhando aí, no caso, essa nova instalação que fica dentro do está funcionando, que fica na calçada. Pronto, essa que foi feita pela empresa Somos, eles fizeram, foi algo que eu falei também na oficina de semana passada, eles fizeram de uma forma assim, totalmente errada. Eles começaram lá no bairro da Esperança, e do bairro eles vieram puxando para dentro da cidade. Dentro da cidade eles passaram aqui o maquinário quebrando tudo, só que eles não fizeram o correto, que era ir lá para Lagoa da Cantação. O certo era começar de lá, poder deixar essa lagoa totalmente pronta, tanto ali lá quanto ali por trás do cemitério, fazer a ligação para as residências. Eles não terminaram as ligações aqui dentro aqui nas portas, centro e no bairro, também não fizeram nada lá na estação elevatória. E assim, alguns locais, para a gente tentar se livrar do problema, a gente está fazendo a ligação. Então, se sua casa tem um problema, mas lá na calçada tem a caixa que eles fizeram, a rede que eles fizeram, a gente está fazendo a ligação da sua casa para aquela caixa. Mas no caso, o destino está indo para onde? O destino está indo lá para a estação elevatória, e da estação elevatória a gente manda lá para Lagoa da Cantação. Só que a lagoa não passa pela questão do tratamento. Ele está recebendo esgoto lá, mas não está sendo tratado. Aí lá, segundo, acho que o João deve ter informações mais exatas sobre isso, que ele disse que essa empresa já não vem mais para cá. E a gente foi em 2022, se não me engano, a gente foi para Petrolina, para Codevas, e lá eles disseram que essa empresa é campeã e dá calote em todo o município que eles chegam. Eles vieram, se não me engano, de Minas, e de lá para cá, eles vieram fazendo um trabalho péssimo no outro lugar. A Codevas liberou milhões para esse projeto da estação de lá, né? Que até volta nada. Teve isso também. Aí me parece que vai ser uma nova empresa que vai começar de lá, a mexer lá na lagoa. Quando deixar a lagoa toda pronta, aí volta para fazer as ligações dentro da cidade. Lá no bairro mesmo, na rua que eu moro, a rede de esgoto chegou até certo ponto, fez uma curva, não passou de frente da minha casa. Aí eu perguntei ao engenheiro, na época, quando ele estava trabalhando, se ele ia fazer a ligação de frente da minha casa. E eles disseram que não, porque o projeto não entrava algumas ruas ali, porque não existia casa na época que eles vieram aqui. 2010, alguma coisa assim. Quando eles vieram aqui, não existiam casas. Então, Eu sei que o projeto era até aquela data. até o local que tinha casa. Isso, até aquele local. Para ele fazer uma coisa. E não entendi o porquê. Uma semana depois, foi passado a rede lá de frente da minha casa. Só que, assim, para mim não é interessante quando eles colocaram a caixa, que ficou de frente da minha garagem. Aí, como eu já tenho esse conhecimento do trabalho, já há 5 anos nisso, eu penso, no dia que eu me instruí de encher a caixa daquela, vai para dentro da minha garagem. Aí, hoje, eu estou tentando fazer um outro meio, tentar fazer uma rua para colocar uma rua do outro lado, que eu também tenho um terreno próximo. Aí, eu quero utilizar essa parte aí para não ficar de frente da minha garagem. Então, assim, só reforçando, problemas do esgoto, entre em contato com a gente tem a informação, a gente vai dar um jeito de resolver. Eu acredito que ele já fez todo o processo. Ah, E você acredita o que ele falou? foi. Mas vai ter mais, eu sei que vai sair, mas você vai sair. Mas, Assim, o bacana é justamente isso, né? Essa troca de ideias, troca de informação. Às vezes a informação não chegava para um dos três, né? Como deveria, e aí, através desse encontro aqui, o secretário conseguiu também atingir o público de forma mais efetiva, né? Para aqueles que não têm essa informação.
Uma dúvida, a estação de tratamento de esgoto aqui, ela está localizada aqui na entrada, Na BR, aqui próximo do bairro do Horizonte. próximo ao bairro do Tem essa e tem outra lá por frente ao hospital. aí tem outra por trás do cemitério. Aí essa também lá não está recebendo nada até o momento. No caso, em 2019, eu fiz uma pesquisa de campo, lá ela funcionava, em 2019. Aí já tinha um projeto que ia fazer uma estação de energia, né? Que ela é uma sustentação. Mas não funcionava, você tem que fazer uma água de aproximadamente 60%, 70% de preço. Agora, não dá certo. Pessoal, mais alguma contribuição sobre esse tema? A gente pode avançar. Uma coisa, Sim. eu gostaria de saber por que ainda desce o deserto aqui na obra. Pessoal, até onde eu tenho conhecimento, não tem dejetos de falar. Assim, de rede de esgoto indo lá para o rio. O que tem é o seguinte, aqui próximo tem a rodoviária, do outro lado, ali onde tem, acho que tem Graça do Norte, tem aquelas outros restaurantes ali próximo. Lá na estação elevatória, a gente teve um problema sério lá, porque só tinha uma bomba funcionando. Aí o rapaz que trabalha comigo, que ele é o encarregado pela equipe de saneamento, ele reabriu um tipo de um suspiro, porque quando o gasguinho encher, ele vai passar por esse suspiro e cairia lá no rio, bem no começo aqui no rio. Mas isso, eu acho que é a última vez que foi ligado, pelo menos com a gente, né, trabalhando junto aqui, foi em 2022, quando houve o problema. Agora, daqui dessas duas mesmo daqui, a gente tem o conhecimento que seja de esgoto, água de chuva, água de alguém lavando o carro, alguma coisa do tipo, e foram feitos todos os estacionamentos lá de dentro. E se a gente for agora parar em uma delas lá, a gente não vê água correndo. Agora, esgoto mesmo, não tem conhecimento disso não. A não ser que a bomba pare, enche lá na parte da estação elevatória, que é um poço que tem em torno de 7, 8 metros de profundidade. Então, quando enche aquilo ali, a água tem que ir para algum lugar. Aí ela entra nesse suspiro e vai para lá. É algo que a gente consegue fazer até na nossa casa. Né? Para não encher e sair derramando dentro de casa, a gente faz um suspiro, anima mais ali para ele ter para onde ir. Agora, assim, não é do meu conhecimento disso, ou outro mesmo. Posso até procurar, né? Tentar analisar junto com a equipe aí. Mas de esgoto grande, a gente não tem desconhecimento, não. Então, Eu acho que a grande maioria da população peruana sabe ali como ali é esgoto. Então, essa informação que precisa ser repassada para a população, a nível de conhecimento. Sim, ela não procura. Mas você só passa. Ali na obra, bem na beiradinha ali. Não, ali o pessoal confunde. Isso ali é água da drenagem. Da verdade. Então, a maioria da população não Todo sabe. mundo pensa que é esgoto, mas é sempre escrito ali na hora. É uma informação que a nível de município precisa ser repassada para a população. Para que todos tenham conhecimento do que é aquilo ali. ele explicou bem aí, mas vamos lá. O que eu pesquisei lá? A obra ela tem muita cuca de lodo, né, para drenar a água da cidade. Quando há esgoto estourado, vai escorrer e vai O sistema dele é água, mas você vai pro rio. Então, algumas pessoas do povo vai ver que realmente é esgoto. E cheio de esgoto, parece esgoto. Mas, como ele mesmo falou, mais cedo que vai estourar os esgotos, eles trabalham para isso não acontece. Mas quando acontece, vai pro rio. Isso é óbvio. Porque é sistema de drenagem. Entendeu? Mesmo assim também, com água de chuva, né? Quando desce pro rio. Aí vai com fezes de animal, vai com de gente também, vai tudo ali. Tem alguma solução para esse problema futuramente? Vai ter? Assim, se for por essa questão de animais, então a gente tem que ver dono, né? É o proprietário do animal, porque uma vez que a água é de chuva vai passar só pela rua, vai entrar em um pé. Esse tempo vai passar no rio. Se tem fezes de animal, de gente, eu acho um pouco provável, porque ele vai estar na rua, Vai ter. mas aí de animais, eu acredito que seria mais com o proprietário, porque é algo que foge do nosso controle,
essa questão de animais. Assim, pelo menos da secretaria que eu faço parte. Acho que tem junto com o pessoal da saúde, vigilância, alguma coisa que eles fazem recolhimento de animais na rua. Então, eu acho que esse é o processo para evitar esse tipo de coisa. Agora, assim, um projeto pensando nisso, da minha parte, eu tenho que ser sincero dizer, não tenho não. Eu penso assim, eu tenho animais em casa, mas eles estão em casa. São meus, estão em casa. Aí que a parte de vigilância sanitária, né? As outras. Eu acho que cabe mais a eles, porque ao momento Que são nossas. o momento que um animal está no meio da rua e faz algo desse tipo, eu acho que Mas também não são só esses animais, né? Que tem produto de limpeza, desce para lá, e fica um mau cheiro, A né? gente está falando no geral, ainda no geral. Então, quando chove, a chuva de Dormila vai para a orla, né? Então, essa interferência fala no sistema de um reservatório para poder levar a água mínima possível. Isso aí seria esse projeto. a gente costuma ter, pronto, já em relação a isso aí de lixo, de embalagens, como vocês estão dizendo aí, a gente tem aqui os dias específicos de varrição, né, nas quadras, e tem também, além desse pessoal da varrição hospitaliça, eu tenho uma equipe extra já para tentar fazer a limpeza. Como, por exemplo, quando aqui é período de festa, e tem sempre as secretarias, né, que tem feriado deles, né, que param os funcionários, lá o pessoal da gente fica se queixando porque eles têm que trabalhar, porque eles dizem, é o serviço essencial e tal. Aí eu costumo fazer o seguinte, eu costumo liberar folga para eles. Só que eu pego uma equipe extra e digo o seguinte, vamos passar nas ruas, que a gente sabe que é mais sujo, que a gente vai mais encontrar embalagens soltas. Evita uma varrição, não precisa ter aquela pessoa acordar 4, 5 horas da manhã para ir varrer a rua só por causa de uma terrinha, enquanto outros está o lixo e outros não estão o lixo. Então, eu junto uma equipe para fazer esse tipo de limpeza. Então, respondendo essa sua pergunta, eu acredito que essa parte do lixo e Paratumil, eu acho que não vai por conta dessa equipe que eu tenho, tanto da varrição quanto da equipe extra. A gente sempre dá um jeito de trabalhar nesse planejamento. Como ele falou que na semana passada o pessoal falou bem da coleta, porque a gente não consegue imaginar sua casa passar de manhã até de noite com lixo lá na calçada. Então, amanhã mesmo, eu já fiquei sabendo hoje, amanhã já vai ter um caminhão nosso, caminhão compactador, que vai parar para fazer uma manutenção. Aí você pode pensar, então, mas é o caminhão da minha quadra? Pode ser, mas não vai ficar sem coleta na sua cara, porque aí eu vou jeito de arrumar um outro caminho para fazer. Então, sobre essa parte de lixo na rua, se a gente andar agora aqui, a gente acha, como eu já estou vendo aqui, ali, ó. Só que ali já teve a coleta hoje cedo, já é aquela questão de colocar o lixo fora de hora. Aqui só vai tirar a coleta de novo só na quarta da noite, lá para 7 horas da noite. Quer dizer que aquele lixo vai ficar até a noite ali? Talvez não, porque eu posso entrar em contato com a equipe agora e buscar. Então a gente trabalha tentando resolver o problema de imediato, porque eu sei que futuramente, quando eu sair da secretaria, eu vou querer isso também. Eu vou querer que seja atendido rápido, porque eu não vou querer a cidade que eu moro subir. Você vai querer comprar. Não, eu tenho uma dúvida, Janaína, quer chamar isso? Eu vou trabalhar no... Não, eu não queria isso. Não, eu já falei. Ele falou desse lixo aqui, porque já veio algumas pessoas reclamando justamente sobre esse lixo aí, de jogar até animal morto e ficar um mau cheiro. Não pode mais a prefeitura colocar aqueles latões em locais assim específicos como esse, não necessariamente aquele container enorme, mas alguns latões menores, tipo aqueles que colocaram aqui na frente da praça da alimentação, em locais estratégicos como esse daqui. Pessoal, não é uma coisa interessante para o município, seja ele qual for, ter esses contêineres espalhados pela rua. Só que assim, a gente está tentando fazer com que amenize um pouco. A gente estava com 6 contêineres lá na secretaria, no quintal da secretaria, danificado. Eu achei por bem a gente fazer o seguinte, cortar no meio e sair colocando em pontos específicos. Aqui, como é centro da cidade, tinha um próximo bem de frente à praça da alimentação, e o pessoal estava jogando todo tipo de lixo, e um só não estava dando conta. Aí daí, esses 6 que tinha lá, a gente tem que cortar as primeiras, a gente tem um soldador que trabalha com a gente,
E ele fez 5 atualmente, para seletivo. E a gente está encontrando um problema com isso. Pessoal, estou dando essa rodeada toda para explicar uma coisa. Se a gente colocar um container ali, bom, menor mesmo, vai ter resto de construção dentro, que o povo vai jogar, vai ter bicho morto dentro, que o pessoal vai jogar, e o sol não vai dar conta. Então, o que é que eu sempre penso assim? É que quem colocou aquele lixo ali, eu não sei quem foi, mas tem que se reeducar. Porque o carro passa antes de 8 da manhã ali. Aí você pode pensar, mas 8 da manhã, antes de 8, eu estou acordado ainda. Mas para aquela quantidade de lixo para ali, pode ficar guardado. Ficar guardado, você coloca na noite. 7 horas da noite, o carro passa por aqui. Então, assim, eu estou tentando evitar o máximo de ficar espalhando esse lixo por aí, porque a gente encontra bicho morto dentro. E a gente encontra bicho morto tudo bem. A gente recolhe. O caminhão compactador, ele vai conectar nessa contêiner e jogar o bicho para dentro. Agora, quando é resto de construção, ele joga também para dentro, com certa dificuldade. Depois que joga para dentro, ele liga a prensa, quebra o cilindro. Aí, quando quebra o cilindro, o caminhão tem que ir para a petrolina para ser resolvido o problema. E quando ele vai para lá, a gente fica sem a coleta. Então, eu tentei reduzir. Lá no condomínio, o doutor Francisco Simões, tinha 4 contêineres lá. Eu tirei os 4 contêineres lá, assim que a gente começou o trabalho. Retirei os 4 de lá e fui colocar em comunidades que não tinha ainda. Aqui próximo da Agrovilha, entre a Agrovilha 1 e 2, tem uma comunidade lá que eu coloquei um contêiner lá, em 2021 ainda. Outro lá na cidade dos pescadores. Até recebi umas reclamações por isso, mas coloquei lá porque o pessoal que estava precisando. E lá no condomínio, você pode pensar, tinha 4 contêineres, você tirou os 4. Como foi que o povo ficou lá? Ficou com coleta diariamente. Toda noite, o caminhão presta passa por lá. Toda noite. Toda noite passa por lá. E ainda no domingo de manhã. Então, assim, eu penso que eu fiz algo bom para eles, porque eles podem se programar e não ter lixo nem na sua casa, nem jogar ali em qualquer canto. E aqueles contêineres, muitas vezes a gente passava, tinha gente dentro do container, dentro dele. Cada não deixa aí, já estava balançando a cabeça, certamente ela já estava alguma coisa desse tipo. Então era o pessoal de dentro, tirando e jogando para fora. Quando eles achavam latinha, pronto, essa latinha eu quero. Esse lixo aqui eu não quero, levava para fora para o que interessava ali. Isso já na rua, mas Tinha lixo mais fora do que dentro. Eu lembro ali dizendo do pronto, já mudou bastante. Mas hoje tem gente que ainda reclama porque tem lixo lá, jogado assim do lado daquela escola, né, onde vai voltar a funcionar o agrícola. Tem gente já reclamando que joga lixo ali. Aí tem outros que dizem, Geraldo, por que você não manda fazer umas placas? Assim, eu tenho até umas placas já bem depolidadas para você para lá. A gente faz um adesivo, colocar uma lei e tudo, mas quando você coloca a placa em um canto, o pessoal já coloca o lixo no pé da placa. Lei 2.648, municipal, tal, não pode jogar isso. Ele coloca no pé da placa. Então, assim, para mim, assim, como professor, eu acho que começa pela educação. Você se educar, se organizar, o lixo vai passando daqui a pouco. Vou colocar o lixo agora. Porque vai colocar cedo, aí você reclama de um cachorro que rasgou. Aí a culpa é nossa, gente. Porque esse carro teria que ter as polícias públicas voltar dentro para essa No caso aí, vocês relatam que falta também a questão da conscientização, né? Falta consciência ambiental. E uma das alternativas é justamente através da educação de políticas públicas a gente criar, mesmo que passe de formiguinha, a consciência das pessoas. Então, é uma das coisas que a gente faz para a gente pensar soluções também. Só para complementar de forma bem rápida aqui, mas claro, né? Essa questão da conscientização é uma coisa muito difícil de se fazer. É essencial, mas é difícil. Eu dou exemplo, né? Eu trabalho numa indústria que, se você comparar uma indústria, o número de pessoas que tem dentro de uma indústria e o número de pessoas que existem no município, não tem nem como fazer essa comparação, né? E lá também a gente tem esse trabalho de coleta seletiva, educação ambiental. Então, todos os dias eu estava em setores diferentes da empresa, né, da indústria, fazendo esse trabalho. E aí, eu não sei se era de forma proposital ou não, eu falava, esse resíduo está lá
tá errado. Vocês não podem jogar aqui, chamar os funcionários da área, conversar, explicar, ensinar, né, na prática como deveriam jogar. No outro dia eu voltava na mesma área para fazer o monitoramento e estava tudo contrário ao que eu disse, entendeu? Eu costumava até brincar. Então, eu vou dizer o errado para ver se eles fazem o certo, né? Então, se vocês levam isso para o município, vocês veem a dificuldade que é. Então, é muito bom, pessoal, muito bom mesmo no debate. Porém, a gente precisa dar continuidade para a gente finalizar nosso jogo e vocês informarem outros problemas, tá? E aí a gente pode se atentar à questão de vocês apresentarem mesmo os problemas. Porque Já passou de 11 horas. isso. Daqui a pouco o pessoal vai buscar um cliente. Exato, exato. E por mais assim, que tenha a presença aqui do pessoal, né, do poder público e tal, acho que no momento a gente discutir isso com o secretário ou com a gestão municipal, tá? Então vamos dar continuidade aqui, vamos dar uma acelerada para a gente tentar otimizar os tempos. Já deixa aberto a secretaria, o pessoal quiser ir lá. Perfeito. Já está no direito aí. Melhor. Então, agora é o eixo 3, aqui da senhora de roxo, e conselheiro. É o senhor lá? Eu não tenho nada a ver. Vamos ter. A imagem é essa, né? Deixamos posto. Que situação. Eu vou ler a pergunta e vocês falam se tem alguma informação nova, porque a gente já não conversou, a gente já sabe que falta consciência ambiental, a gente sabe que o pessoal joga fora de hora, a gente sabe que o fim lixo exposto nas ruas. Então, qualquer informação nova a gente segue, para a gente poder adiantar o passo e avançar. O que fazer para garantir a cobertura adequada de coleta de resíduos em todas as ruas? Letra A, deixar para a família resolver só. B, coletar lixo apenas no centro da cidade. C, expandir a rota do caminhão de coleta para atender todas as ruas habitadas, associando a isso campanhas educativas e regularização do serviço. Ou D, queimar todo o lixo nas ruas. A gente precisa. São nós desses. Isso. Deixar cada família resolver sozinha. É letra C, ela já respondeu. Expandir a reta do caminhão. E aqui? Já foi. Já foi também. Mas ainda tem duas perguntas do eixo. Qual seria? Alguém queria relatar algum problema, algum gargalo relacionado ao resíduo aqui, questão de coleta, se existe alguma rua que a quantidade de esse não atende, certo? Fiquem à vontade, tá? Na minha rua, teve um caso, Qual? minha casa, no bairro. Bairro... Não, espera. Na minha casa está tendo construção, mas nem todo mundo sabe que resto de construção no carro de lixo, o que leva o lixo como mesmo, recolhe. Então, o senhor da frente da minha casa, ele pegou e foi reclamar porque minha mãe estava juntando lixo da construção, areia, pedaço de tijolo, e ela foi respondeu que depois que terminasse a construção toda, ia na secretaria pedir ou um carro de lixo comum ou alguma coisa para retirar, porque não dava para colocar junto com o lixo de casa, porque não levava. Ele de pouquinho foi levando. Se tem uma tábua, ele colocava, se tem um tijolo, ele colocava. Aí, minha mãe pegou e respondeu para ele. Se prejudicasse, ela não era culpada. Porque muitas vezes nem todo mundo é consciente do que pode e o que não pode ser colocado. O caminhão portado, né? Perfeito. Me tirei uma dúvida. A coleta aqui acontece igual todos os dias? Não. Existem Aqui várias. nas quadras, Alternado. quadra 1 a quadra 8 é dia de terça, quinta e sábado. Quadra 9 a quadra 17, segunda, quarta e sexta. Aí são 3 vezes aqui dentro das quadras. Nas quadras terça, quinta e sábado. Quadra 1 a quadra 8, terça, quinta e sábado. Quadra 9 a 17, segunda, quarta e sexta. Aí lá no bairro para a gente, que eu também, como eu disse, moro lá é quarta e sábado. Lá eu já tentei aumentar isso aí, mas não consegui ainda, não, é bem complicado. Quarta e sábado lá. Aí tem um bar Novo Horizonte, que não tinha coleta, já foi implantado esse ano. Está sendo toda sexta-feira à tarde. Aí tem as agrovidas, Limão e Mandante, toda quinta-feira. O pessoal sai daqui. São Horizonte todos os sábados. Todo sexta à tarde. Condomínio tem todos os dias.
toda boa na verdade. Agora a gente tem que envolver o Miguel Arraes, porque existe o Miguel lá e o lixo está sendo queimado. Né? Lá não vai, né? No Lago Azul, eles Então, lá, vão a cada 15 dias. Vão até a cada 15 dias. eu já aproveito e faço assim. Miguel Arraes, eu já estive lá, se não me engano, a Dona Elita mora lá. Eu já fiz um recolhimento no ano passado de um material de umas garrafas, pneus, coitinha lá. A gente não colocou ainda por conta da quantidade de pessoas ser pouco e o nosso estado não tá sempre disponível para isso, entendeu? Aí, vamos chegar lá. Eu trago lixo para cá, sabia? Pronto, Pessoal, mais alguém tem algum problema sobre coleta? Ou está tudo tranquilo em relação à coleta em si, né? Para vocês aqui no município, principalmente no Lacerda. Os colegas estão trabalhando muito bem, eu posso até falar. Viu? Na questão, não, eu sou. Entendeu? Mas isso funciona. E o interessante, o pessoal que trabalha fazendo aí, você abre a porta já 4 horas da manhã, até mais antes, né? Entendeu? Você chega até antes. Tem alguma localidade, sim. Lá de frente à minha casa, quando ele passa, ele já me encontra varrendo, porque a frente da sua casa é você. E eles acham interessante. E eu já avisei a eles, olha, diga vocês. Você é lixo de lá para me botar aqui, para depois apanhar vocês já tá vendo que o meu estava aí, para logo cedo, madruga. Eu resolvi o texto da misericórdia, entendeu? Já aproveita tudo, por todo mundo dormindo, eu varro a frente da minha casa, não tem problema. Entendeu? Então, eu acho que não tenho nada contra isso aí, está tudo perfeito na questão de limpeza. Sim. Perfeito. Vamos seguir, então, com a equipe 4, drenagem e planejamentos fluviais. A pergunta. E a equipe 4 aqui. Como resolver os problemas de enchentes e alagamentos frequentes na cidade? Construir mais bueiros, implantar jardins de chuva, bacias de detenção e pavimentos permeáveis. C. Canalizar todos os rios com concreto. D. Proibir a chuva na cidade. Equipe 4. Janaílson, a Joyce. E a chuva assim, claro, mas proíba e não tem alagamento. Construir mais bueiros. Construir mais bueiros? Seria jardins de chuva. São locais que áreas verdes, né, que permitiam que a água percolasse para o solo. Entendeu? A resposta é a letra B, mas a realidade é a mais difícil. É a mais difícil. Mas é o céu que é o Isso aí eu sei. Sobre essa questão da chuva, que tem alagamento, a chuva segue o seu curso natural. nem na urbana, nem no Miguel Arraes, que é esse problema. Praticamente sem choque. Certo. Na minha infância, ali na frente da Gouveia, ficava alagado, né? Hoje ainda fica. Mas é coisa rápida. Aqui dentro da cidade, quando chove, a gente vê que as ruas ficam ali, pelo menos no centro mesmo, fica bastante alta, assim. Mas é rápido. É rápido. Então, muito rápido. A gente formou isso na oficina, né? Pronto, na questão de ter uma rua que eu acho bem interessante, que dá até para botar um barquinho, se quiser. Ali próximo, para cá dos prédios de Arnaldo Rocha. Vocês sabem, ali na 14. Sei, na Na rua que a doutora, que ela é. Mas A fisioterapia, para você ver, mas alguém dizer para a pessoa, né? Eu acho que quando a chuva limpeza chega a encher. Mas também depois que 45 minutos, É rápido. a água está por isso, o escuro deixa bastante areia para depois você apanhar nada e vai destruir. Aí trazendo assim, mas é verdade. E teve um senhor que pegou 4 carroças de areias de frente à casa dele. Porque. não pode também dar. Entendeu? Cal. Duas perguntas que levam para cada eixo. Aí do LG. Voltam para o abastecimento de água. A pergunta é, continuar. Como garantir o fornecimento contínuo e adequado, com pressão suficiente em todas as áreas da cidade? Letra A. Investir em reservatórios.
modernização da rede de distribuição e sistemas de pressurização para garantir regularidade e pressão adequada em todo o sistema. B. Reduzir o consumo da água da população. C. Fornecer água apenas em horários específicos. Ou D. Usar bombas manuais. Ah, É bom, né? Letra A. Sabe? Alguma questão a mais em relação ao abastecimento ou sobre isso? acho que passou, né? Vou derramar. No caso aí, no abastecimento seria que talvez colocar mais uma bomba, sei lá, para suprir as outras comunidades lá no bairro, todo mundo tenha, né? Água, consumir, certo? Mas tem que estudar, né? As áreas ali, dando um pintinho acima ali, é uma rua já bastante. Mas, enfim, eu acho que é isso mesmo. Tá. Posso almoçar? Pode. Isolamento sanitário. Como resolver a precariedade no tratamento de esgoto, equipe 2? Despejar esgoto diretamente do rio, usar a fossa do inventar, ignorar o problema ou implementar sistema de tratamento de esgoto, ET, adequado e sustentável. Só tem nome. Isso aí. Sobre isso a gente já falou tudo. Acho que dá. Já explanou tudo aqui, eu acho. Não, é 5. É assim mesmo. Porque a gente sabe dentro da primária. Agora, a limpeza urbana, né? Como garantir o descarte adequado dos resíduos? Jogamos comum, implantar sistema de coleta seletiva e pontos de entrega voluntária de material sujeito a logística reversa, como pilhas, baterias e recipiente defensivo agrícola, que é embalagem de veneno, enterrar tudo no quintal ou doar para o vizinho. B. Ah, implantar sistema, isso aí. Então, vou fazer uma frente. Pessoal, mais alguma contribuição a respeito dos resíduos? A gente pode seguir. Pode seguir. Drenagem e manejo de águas fluviais, né? Água da chuva. Como evitar a obstrução de córregos, rios e bocas de lobo por resíduos sólidos, né? Pelo lixo. Letra A. Deixar o lixo acumular naturalmente. B. Limpar apenas uma vez por ano. C. Implantar sistema de retenção de resíduos, como grelhas, ecobarreiras e filtros anti-resíduos, associando eles à coleta regular e campanha de educação ambiental. D. Jogar mais lixo para empurrar o pé entupido. Como é que disse? Foi o que eu disse? A, B, C e D. Deixar o lixo acumular, limpar uma vez por ano, implantar sistema de retenção de resíduos, como grelha, ecobarreira e filtro anti-resíduo, associando eles à coleta, né, regular e campanha de educação ambiental. Ou D, jogar mais lixo para empurrar o pé entupido. Isso questão de sistema de drenagem e manejo de água A gente vai trabalhar em cima Justamente, vai ter que ser. desse nosso. Sobre essa questão, a gente já esgotou? Já. Abastecimento de água, então. Como garantir a qualidade de água fornecida à população? Distribuir água sem tratamento, executar o plano de monitoramento contínuo da qualidade da água e realizar os ajustes do tratamento, caso seja detectado algum problema. C. Apenas filtrar uma vez por mês. Ou D. Confiar apenas no aspecto visual da água. Isso aí. Posso perguntar mais em detalhe em relação Só ao está bom. Faz. Já foi discutido isso aqui no município, nos períodos, principalmente quando aconteceu a falta de água por muito tempo. De se ter um sistema de registro por quadras. Porque quando a água falta, não falta na cidade toda. Aí, se tivesse um registro em cada localidade, não, desligava só aquela ali que, né? Acho que sanava, pelo menos, a questão problemática de distribuição para a cidade toda, né? Implantar esse registro nas quadras. Isso. Perfeito. Aqui, Manda uma dessa aqui, viu? Não foi um projetário A vereadora fez a indicação, já foi até na conversa do grupo em Recife, tá isso daí que eu não consegui. É interessante, né? Mas tem que ser muito trabalhoso para isso, se ele não aceitar.
A não ser que tivesse uma força maior, entendeu? Só um minutinho. Eu tô assim, velho. Vou mostrar a pergunta ali. Agora, esgotamento sanitário, né? A terceira já. Como resolver a falta de banheiro em áreas rurais, de forma adequada e sustentável? Sabe que essa é uma realidade da zona rural, às vezes, a maioria das vezes, o banheiro é separado. Tem o lugar de fazer o dois, tem o lugar de tomar banho e, às vezes, não tem a pia, né? Como resolver isso? Manter a defecação a céu aberto, usar apenas latrinas sem tratamento, promover programas de saneamento rural com apoio técnico e financeiro para a construção de unidades sanitárias auxiliares, como fossas sépticas, fossas com fio para banheiros secos, ou de construir apenas banheiros públicos distantes. Isso. Pode passar alguma questão sobre isso? Essa questão vai ser bem mais trabalhada na zona rural, né? Realmente vai estar lá mais tarde, 2 horas. Como resolver esse problema, né, dos resíduos sólidos agora, em 23? Letra A, a questão do lixo aberto. Construir mais lixões, queimar o lixo, jogar no mar ou no rio, ou implantar aterros sanitários e promover reciclagem e compostagem de resíduos. Uma dúvida, já existe alguma discussão para implementação de um sistema de coleta seletiva no município, um apoio para cooperativas, né, que trabalham com reciclagem? Existe essa discussão no município já? Já tem unidade de triagem. Já. Hoje tem quase 1.000 habitantes aqui para Petrolina. Quase 40 mil. Quase 40 mil. Já falamos sobre o IBGE, quase 40 mil. A gente tem um grupo do WhatsApp que vou lembrar o nome agora. Não, tranquilo. Mas já tem órgão federal, né, já para tratar sobre essa questão de reciclagem. Aí foi baixado, já estou com tipo uma apostila, e lá está falando sobre o tipo do caminhão, que não pode ser esses caminhões que trabalham com a gente lá. A gente não pode adaptá-los, não pode colocar a grade dele, então assim, ele já tem que vir pronto, já tem que ter. Ser um caminhão dividido por tipologia de resíduo, né? Isso. Já tem que ser esse caminhão. Então já está sendo tratado praticamente, sabe? Reciclagem. Recicla dela. Ele já vem a mais repartições nele. Já chegaram a estruturar trabalho. Excelente. Mais algum comentário? Podemos seguir? Agora, a última pergunta de águas pluviais, né? Águas da chuva. A imagem lá. Deslizamento. Como prevenir deslizamento de terra em encostas? Letra A. Implantar vegetação permanente nas encostas e construir muros de contenção. Remover toda a vegetação das encostas. Construir calhas apenas no topo dos morros ou esperar que a chuva caia. Essa não é uma questão que ocorre aqui, mas eu mudança para esse deslizamento. Mas assim, aí às vezes vocês podem estar abismados como é que a gente traz uma questão dessa, né? Existe, e também tem municípios que a gente atende no estado do Rio e alguns municípios aqui mais próximos a Recife, que eles enfrentam esse problema, entendeu? Olha, mas aqui, na área urbana aqui não, mas dentro da cidade, no sítio Serrota, acontece esse grave problema de erosão aí, exatamente dessa forma aí. E aqui dentro da cidade, praticamente. Aí é onde você entra. Na Serrota tem casa? Tem muita, bastante casa. Embaixo tem construção, tem tudo. Se você ver, o laço que eu pensei ali, era um palco, há 20 anos, onde estava um caminhão dentro. Descendo da Serrota, e já me explica todo o terreno na parte de baixo. Então, o problema lá é a erosão em si, a formação da erosão ou deslocamento mesmo? Tem deslocamento. O problema é que começa a construir. As pedras, ó, tem pedras Daí. pedras celulose, que é o ensino que hoje já estão lá embaixo, que é muito esfrio. A gente não fez só isso porque, né? A gente não veio mover. Mas de erosão causada por perda de chuva aqui na Serrota. E já foi atingido alguma casa, alguma coisa? Não, mas já tornou a área própria, inclusive, para a construção. E nesse momento está nessa produção. Ô, Jorge, e na questão daquela água que solta das caixas lá? Lá de trás, na limpeza da conversa.
Na questão daquela... situação de dar um pouco de problema, mas o pessoal ali aproveita, inclusive, aquela água que mora ali perto. Pronto. Aí tem uma prima minha que mora lá embaixo, né? E chegou uma pedra a descer Isso, e bateu na cancela dela. Nossa. Lá tem pedras que vai descer, enormes. Acabou? Acabou. Volta lá. Aham. Pronto. Vê lá. Entra no jogo. Aí. Esse aqui, ó. Petrolina Universidade. Aí, equipe 1, foi a que chegou primeiro, respondeu. Todo mundo ganhou, né? Só que a equipe 1, pela sorte, ganhou. Entendeu? Mas, encerramos, gente. Muito obrigada pelas informações. O Guarda-Chuva Deus. Aí, pessoal, existe um vencedor, né, simbólico, porque todo jogo precisa ter um vencedor, né? Mas eu acho que todo mundo ganha no sentido da gente conseguir contribuir com os problemas de vocês aqui, tá? E aí, a gente vai encerrar, mas a gente vai pedir também um favor a vocês, para a gente tirar uma foto, todos juntos aqui, para comprovar que esse evento aqui aconteceu, tá? E ele irá fazer parte do produto centro. Então, o rosto de vocês que estão aqui vai estar dentro do produto, tá? A gente pode se reunir em algum ponto aqui, eu acho que está muito apertado para... Aí, Fábio do Teixeiro. Aí tu quer encerrar? É isso, gente. Obrigada pela participação. Sem vocês, a gente não consegue. Espero que a participação dê um contribuir no final, depois da foto. Vamos tirar uma foto com todos e depois para a equipe que ganhou, tá? Esse é bom. Mas é isso, obrigada. Se não fosse o horário, o ideal era tirar foto depois do lanche, né? Que todo mundo saia alegre, pá. Puxa ela para cá. Todos nós tivemos a participação. Para cá. Vamos lá? Vai sair, não, sabe não. Eu sei, tem que saber. Tira uma de... Vai muito de volta, fica ali outro. No final também tem uma péssima satisfação para saber se vocês gostaram. Tá? Uma vaca assim, né? Tu não vai sair na foto, não? Precisa? Por favor. É para cá chegar ali, eu boto as bandeiras, eu disse mais estrutura. Vamos lá? Agora para esse negócio. Você vai reencontrar lá na Serra do Cobra do Brasil. Tem que sair. Tem que sair, tem que sair. Obrigado. Pessoal, a gente vai expor e agora a pessoa tem só situação. Aí funciona da mesma forma. Vocês escreveram o que a gente pode fazer a nossa abordagem aqui com vocês, tá? Se ele cortou, foi mal usado. Segundo essa quantidade de pessoas já foi só para a gente tivesse... Isso, quero lhe ganhar. Ninguém tem sala de maldito que é só de pé. Olha a situação. Ele só está aqui amanhã. Passa para o ele chega na parte do carro. A Maria vai andar. E aí? Parece uma grande foto. Você vai se matar lá? Show de bola. Vamos ver tranquilo. Eu escrevi bem para ele. Gente, eu vou passar só a programação dos outros eventos, caso vocês conheçam alguém e queiram também convidar o pessoal para estar lá. Eu gosto de mandar o convite para o WhatsApp de vocês também, no convite, vocês dizendo os horários e os lugares que a gente estará. E aí fica mais fácil de compartilhar com o pessoal. Deixa eu botar aqui. Hoje a gente teve aqui, né, na sede. Aí hoje, 2 horas, a gente vai trabalhar com a Miúda, a Escola de Ancestralidade Indígena da Nação do Paranaú. Só foi uns minutos aqui, tá mais? Aí, vamos ver. Excelente, é isso. Sai da cidade, ganha logo. Ganhou.
uns 40 minutos. 40 minutos? Deixa eu Você vai chegar à esquerda e chega na frente e vai na direita. Você não vai direto lá para Acho que vai. A gente vai falar amanhã às 8. Amanhã às 8 horas. É o citamento de Januário Moreira. Amanhã às 8. Lá na Associação Esperança e Progresso. Januário Moreira, 8 horas da manhã. Vai ter o do Miguel Arraes. Às 1h30, e amanhã também, a gente vai estar lá em Protondantes, centro administrativo. Agora, pessoal, quem quiser, Fica à vontade. Desde já, eu, como secretária do projeto, quero pedir desculpa. Eu agradeço pelo convite. O convite foi repassado. O grupo se encontra 200 famílias. E eu quero agradecer por aqueles que usaram o bom senso e vieram hoje participar, né? Primeiro já tudo, entendeu? Eu esperava mais, para depois de dizer assim,